Isto dos tratados em política tem que se lhe diga. Na entrevista recente ao podcast de Francisco Pinto Balsemão, Deixar o Mundo Melhor, gravado aqui neste estúdio, António Costa descreveu a relação com o Presidente da República de uma forma, digamos assim, muito simples. Há aqui uma espécie de tratado de Tordesilhas. Eu diria assim, o Presidente da República escolheu um modelo em que quer ser o Presidente, em que tem uma dimensão da sua função, que é ser o Presidente dos afetos. E o Governo deve se concentrar na sua função de ser quem encontra as soluções para os problemas. Uma espécie de tratado de Tordesilhas, em que o Presidente dá afetos e beijinhos, tira selfies e abraça ao povo, enquanto o Governo trabalha para resolver os problemas do país. Noutro tempo, era chamar-lhe uma espécie de corta-fitas. Quase uma rainha de Inglaterra, coisa que este Presidente não é nem quer ser, mesmo quando mete a mão por baixo da maioria, mas sobretudo quando atira. Porque com Marcelo, as linhas meridianas dos tratados que dividem o mundo ao meio, porém, movem-se. Isto tudo porque o discurso de ano novo do Presidente da República não foi uma coisa de afetos para António Costa. 2023 pode vir a ser, no mundo, na Europa e em Portugal, o ano mais importante até 2026, se não mesmo até 2030. Um ano depois sabemos que em Portugal, apesar daquilo em que estivemos melhor do que muita Europa, 2022 não foi o ano da viragem esperada. E entramos em 23 obrigados a evitar que seja pior do que 2022. Está ao nosso alcance tirarmos proveito e uma vantagem comparativa, que é muito rara na Europa e no mundo democrático, e que se chama estabilidade política. Ademais, com um governo de um só partido, com maioria absoluta. Mas por isso mesmo, com responsabilidade absoluta. Estabilidade que só ele, governo e a sua maioria podem enfraquecer ou esvaziar. Ou por erros de orgânica, ou por descoordenação, ou por fragmentação interna, ou por inação, ou por falta de transparência, ou por descolagem da realidade. Se não estava com atenção, eu repito a lista dos afetos do Presidente para o Governo e para António Costa. Erros de organização, descoordenação, fragmentação interna, inação, falta de transparência, descolagem da realidade. É preciso fazer algum esforço para conseguir arranjar uma frase do líder da oposição que junte tantas críticas ao governo em apenas 10 palavrinhas. O líder do PSD, Luís Montenegro, que por azar estava de férias enquanto o governo passava pela sua pior crise, deu margem para ser a Iniciativa Liberal a avançar com uma moção de censura que será debatida esta semana. Mas eis que estávamos a meio do debate nesta Comissão Política e cai a notícia com os nomes dos novos ministros. João Galamba sai de Secretário de Estado da Energia para substituir Pedro Nuno Santos como Ministro das Infraestruturas e Marina Gonçalves, que era Secretária de Estado da Habitação, é promovida a Ministra da mesma pasta. Fica aqui a nota de que vamos fazer o comentário o mais a quente possível à remodelação que pensávamos que só ia acontecer amanhã ou na quarta-feira de manhã. Olá, Political Junkies. Está reunida a Comissão Política, o podcast de secção política do Expresso. Hoje é segunda-feira, dia 2 de janeiro. Bom ano novo para todos. Bom ano. Maravilha. Bom ano. Eu vou só fazer aqui uma nota e um anúncio. O Expresso faz 50 anos na próxima sexta-feira, dia 6 de janeiro, quando faremos uma edição especial deste podcast com a Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva. Se quiser, pode mandar-nos perguntas e sugestões de tópicos para a conversa com a Ministra para o seguinte mail: politica@expresso.empresa.pt. Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business. Ora, bem-vindos. O nosso comissário convidado desta edição é o Martim Silva, diretor adjunto do Expresso. Olá, Martim. Ora viva. Depois temos os nossos comissários residentes, Eunice Lourenço. Olá, Eunice. Olá. E o David Inês. Então, David, tudo bem? Cá vamos. Estás? A novo vida nova. Bora lá. Ora bem, bora lá.
Começo por ti, Martim. Esta mensagem do Presidente da República não foi nem uma selfie, nem uma sessão de afetos. Porquê é que tu achas que o Presidente teve a necessidade de fazer uma intervenção tão crítica? Bem, pegando nas palavras do David, a novo vida nova e velha crise, na medida que este governo tem menos de um ano de vida, mas tem andado a saltitar não de nenúfar em nenúfar, mas de mini-crise em mini-crise. Eu acho que há aqui... A política portuguesa vive muito do que eu vou chamar, de uma maneira que vai parecer muito inteligente, os paradoxos. O primeiro paradoxo é, ainda na última edição de ano do Jornal Expresso, a secção de política fazia as perguntas para 2023. E a primeira das perguntas que fazia e à qual tentava dar resposta é se o governo se vai aguentar. A própria pergunta parece um paradoxo em si mesma. Se temos um governo de maioria absoluta, por que raio é que fazemos esta pergunta? Por que raio é que respondemos esta pergunta? E por que raio é que é a primeira pergunta que apresentamos? O que é estranho, porque há uma maioria absoluta, não se percebe, não há um raio que vá cair em cima do governo. Mas a verdade é que a pergunta faz algum sentido pela sucessão de, eu diria, chamados pequenos e médios casos ao longo dos últimos meses, cujos dedos das mãos e já dos meus pés já não chegam para enumerar. Depois, eu acho que o próprio papel do Presidente da República é muitas vezes um verdadeiro paradoxo. Como esta mais recente crise, e até com uma gravidade maior, se quisermos, não necessariamente pelo conteúdo da crise em si, mas pelo volumar de missões, pelos seus impactos políticos e tudo mais a que assistimos, o próprio papel do Presidente, eu dizia, tem aqui algo de contraditório. Porque, veja-se, o Presidente é o primeiro a esvaziar o balão da mini-crise, dizendo que jamais haverá uma bomba atómica a propósito dela, quando é o mesmo Marcelo Rebelo de Sousa que passou dias sucessivos a alertar para a necessidade a alimentar a crise. Alimentar. Sim, mas não quer dizer que alimentando a crise que vá a seguir largar a bomba atómica. Não, mas tem muita artilharia para gastar até chegar digamos que Marcelo é verdadeiramente uma espécie de política autossuficiente. É como se dizia antigamente nas feirinhas, ele lança as canas, faz a festa, atira os foguetes, recolhe os foguetes, faz tudo. Lança os foguetes e recolhe as canas. Eu peço desculpa, é verdade. Mas eu acho que faz a festa, lança os faz foguetes tudo. E ele fez isto. Ele andou dias sucessivos no Natal a alimentar a crise e a dizer a toda a gente, aos mídias, aos políticos, atenção que isto é muito importante. Andou. Tornou-se importante e depois a seguir vem dizer, calma, é importante, mas também não deem demasiada importância. E ao mesmo tempo há um outro paradoxo, se quisermos mais macro, do Presidente Marcelo na política portuguesa, porque ele é uma espécie de fiel da balança. Ele vai ser, e já o é, a verdadeira oposição ao governo em 2023. Porque é que é um paradoxo? Da mesma maneira que ele tem sido o grande garante de estabilidade do governo ao longo de todos estes anos. Portanto, ele consegue ser uma coisa e o seu contrário. E Vítor, perceberás isto melhor que ninguém, como grande marcelólogo português. Eu acho, apesar de tudo, que há, do ponto de vista da mensagem do Presidente da República, eu repito as tuas palavras iniciais, erros de orgânica, descoordenação, fragmentação interna, inação, falta de transparência, descolagem da realidade. Isto é pesado, não é? Forte, é muito forte. Não é leve. Eu não me lembro de um Presidente da República uma vez ter classificado assim. Sim, digamos. Se não fosse para dissolver, imaginemos. Nem o Sampaio, nem o Jorge Sampaio, vocês vão concordar comigo, usou palavras com este peso quando dissolveu, disse que se falou de uma sucessão de episódios. Se fizermos um exercício meramente teórico ou especulativo, imaginemos que tinha sido Cavaco Silva a dizer isto no Ano Novo. Isto era o fim do mundo. O Carme e a Trindade. E, portanto, claro que com o Marcelo nós depois também eventualmente relativizamos o próprio peso das palavras, mas isto é pesado. Agora, eu acho, apesar de tudo, que há aqui um risco, e era o ponto onde eu queria chegar. O risco é que eu não acho que vá acontecer a tal degenerescência acelerada do governo que leva a uma crise já em 2023, Marcos Mendes já falou de 2024, das europeias, etc. Agora, o problema é na confiança política. Isto é, até agora, como tu próprio dizias, Vítor, o António Costa fala de uma espécie de tratado de Tordesilhas. Você trata aqui de umas coisas, nós tratamos de outras. Não, você trata dos afetos e dos beijinhos. Mas nós encontramos soluções. Mas Marcelo não está só a tratar dos afetos e dos beijinhos. Pois não. A dada altura, nós não estamos livres de António Costa acordar um dia mal dormido,
com sono ou cansado de dar uma resposta torta, de se irritar verdadeiramente com algo que Marcelo faça e de dada altura as próprias relações entre eles azedarem. E eu acho que aí pode haver uma mudança de paradigma, para usar mais uma palavra Começada por para? bonita. Agora, em boa verdade, o ano começa de uma maneira inusitada para uma situação política que Portugal tem, que pareceria um mar muito calmo e está longe disso. Muito bem. Eunice, estes paradoxos da política portuguesa encaixam no paradigma do Presidente da República quando ele faz um discurso tão interpelante ao governo. E já agora peço-te para escolheres qual é que o qualificativo mais impressionante para ti. Se é descolagem da realidade, os erros É a da descolagem omissão. da realidade. É não só o qualificativo mais impressionante, mas como aquilo que desta crise eu acho mais preocupante, que é o facto de vários governantes, e se quisermos até o governo como um todo, mostrar uma descolagem da realidade que não lhe permitiu perceber que o facto de uma secretária de Estado ter recebido há poucos meses €500 mil de indemnização de uma empresa intervencionada pelo Estado era um problema político que o governo ia ter, para quem o conhecia antecipadamente, ou que o governo tinha para quem viu a manchete do Correio da Manhã de sábado, dia 24. E, portanto, entre aqueles que sabiam da indemnização e que ainda estamos para saber quem são, além de Hugo Mendes e Pedro Nuno Santos. E entre aqueles que não sabiam e que só souberam com as notícias, ninguém foi capaz de ter um rebate de realidade que mostrasse que estava a perceber que €500 mil de indemnização de uma empresa intervencionada pelo Estado era um problema político e agir rapidamente. E essa falta de noção, essa descolagem da realidade, impressiona-me ainda mais em Pedro Nuno Santos, em quem eu julgaria haver um afinado sentido político e que só percebeu quarta-feira ao fim do dia que tinha saído do governo, que na segunda-feira ainda achava que conseguia passar ao lado deste caso. E a descolagem da realidade é aquilo que eu acho mais grave de acontecer num governo. Até porque aquilo que descola raramente consegue voltar a colar. Este governo não me parece que seja um post-it. E é preciso voltar a colar para durar 4 anos. Portanto, é esse o qualificativo, não o qualificativo que eu acho mais grave, mas aquilo que da ação do governo eu acho mesmo mais grave. Quanto ao discurso de Marcelo, eu acho que foi um discurso muito adequado às circunstâncias. É o discurso do Presidente que já há muito tempo vinha dizendo como 2023 será um ano exigente, e que aumenta a exigência quando lhe cai uma crise política à beira do ano novo e que, portanto, ele tinha de refletir isso no seu discurso. E eu não sou muito useira a elogiar Marcelo, portanto, desta vez acho que o Presidente fez o discurso Nota adequado. 14, diria agora José Manuel Fernandes no podcast do Observador. Fica registada a tua Ele nota também começaria positiva. assim, não sou muito useiro em elogiar o Dr. Marcelo. Fica registada a tua nota positiva ao Presidente. David, a Ministra da Coesão, Ana Brunhosa, já disse hoje, já fez declarações hoje a dizer que o Presidente serve para desassossegar. Pronto, para além de ser o mais alto magistrado da nação e o comandante supremo das Forças Armadas, é o autor do livro do desassossego deste governo. Tu, quer dizer, pronto, 2 coisas. Achas, e porquê que 2023 consideras que vai ser mesmo um ano decisivo e importante? E o peso destas palavras do Presidente, que importância é que isto deve ter?
Enorme. Se me permites, bem, eu posso começar por aí. 2023 por um motivo muito simples, que aliás o próprio Presidente faz questão de enunciar. Ele gosta muito de dar aulas, não é? E resolveu dar desta vez uma aula não ao povo português, que basicamente não creio que tenha um interesse por aí além por mensagens de ano novo. Terá outras coisas para fazer, mas ao próprio Primeiro-Ministro. E ele explica que 2023 enfim, é uma tese discutível, mas que é um ano decisivo, desde logo porque é um ano em que Portugal, é um ano quase único em que Portugal não tem eleições. Querendo com isto, ele dizer que em 2024 há. E que, portanto, em 2024 há um teste eleitoral ao governo. Portanto, o que o Presidente acabou de fazer foi de colocar a maioria absoluta do Partido Socialista em exame em 2024. É prazo. O que não seria único. Nós vimos várias eleições que não legislativas que se funcionaram como intercalares. Ontem o Marcos Mendes falava do pântano, foi depois de umas autárquicas, enfim, para todos os efeitos é o mesmo. Aliás, lembras-te, como eu me lembro, de umas eleições europeias em que Barroso e Portas, estava eu no governo, em bom rigor, era outra vida assessor de imprensa de Durão Barroso, mas lembro-me bem daquela noite em que a coligação PSD-CDS tem uma derrota absolutamente estrondosa e que poucos escassos meses depois leva Durão Barroso à primeira oportunidade para ir para Bruxelas seguir caminho. Quais poucos escassos meses? Mas semanas, 15 dias. Mas semanas. Não, sim, estou a falar da formalização, mas sim, umas semanas. Portanto, não é para mim nada surpreendente que o Presidente o faça, embora a forma como ele o faz seja bastante clara. Mas nunca nenhum governo caiu depois de umas europeias. Normalmente os governos têm maus resultados até nas à primeira europeias. vez nunca acontece. Por exemplo, o PSD ganhou com o Paulo Rangel e depois... Vítor, mas o meu ponto não é se vai acontecer, porque imagina, o PS pode perder as eleições europeias e a maioria continuar de pé. Senão, acho que esse nem sequer é o ponto do Presidente. Ele assinalar a bandeirinha. Daqui até ali eu vou estar a medir bem isto e tirarei lições se tiver de tirar, e aquele é o momento. E aquele é o momento, é ele que nos indica. Quer dizer, este 2023 é decisivo porque em 2023 não há eleições. Portanto, é bom que se ponham a pau para o momento em que exista. E estou a ler por alto, mas acho que o Presidente não se importa porque ele passou a vida a fazer isto e acabou como Presidente da República. Depois... Também tensionas? Hã? Também tensionas? Porque não? Mas quer dizer, isto uma pessoa nunca sabe. Como é que dizem os políticos? Nunca direi que desta água não beberei, não é? Os meus direitos políticos são inatacáveis. Estou a gozar umas tintas para ser Presidente. Depois, eu queria só dizer que, ao contrário da Eunice, eu não fiquei... Quer dizer, os meus ouvidos não estalaram com a expressão descolagem da realidade do Presidente. Estalaram com a expressão fragmentação interna. E isto porque nós não estamos numa crise política qualquer dentro do governo. Nós estamos na primeira crise política de onde sai uma ala que não é a ala núcleo duro no sentido ideológico, pragmático do Partido Socialista. Quem sai é afirmadamente, assumidamente, alguém que tenciona candidatar-se a secretário-geral do Partido Socialista, naturalmente não com António Costa como primeiro-ministro, mas logo a seguir. Alguém que quer ser líder do PS e que tem um pensamento político estruturalmente diferente do de António Costa. E isto não é uma crise qualquer. Não é. A saída de Pedro Nuno Santos abre mesmo uma barreira tão estrutural nesta governação como o fim da geringonça. Há um antes e depois deste governo. Depois da saída de Pedro Nuno Santos, absolutamente. E agora vejamos e vamos àquele paralelo que foi muito popular durante a semana passada, depois de um artigo do João Miguel Tavares, que era muito divertido, embora não correto, na minha opinião, que é da crise, de como é que isto compara com o fim do santanismo. E vamos lá ver. Bora lá ver, como diz... Lá ver. O que aconteceu, ou melhor, Jorge Sampaio só pôde dissolver a Assembleia da República em boa consciência, se vocês quiserem, porque ele sabia que a coligação PSD-CDS, que era maioritária no Parlamento em 2004, estávamos em 2004, estava a cair. Estava a cair. E, portanto, o que Marcelo está a dizer a António Costa é atenção ao que vai acontecer dentro do Partido Socialista agora. Porque uma maneira muito simples desta maioria cair é o Partido Socialista estourar. Por dentro, exato.
E isto é verdadeiramente a etapa nova. Todas as outras expressões podiam ter sido ditas por todos os comentadores dos últimos 7 anos. Esta expressão só podia ter sido dita agora, desde Pedro Nuno Santos saiu do governo. Martim, embora, permite-me só acrescentar, não há nenhum, ao contrário dessa altura, não há nesta altura nenhum sinal objetivo de desagregação ou contestação no PS. Não, isto há. é um alerta, Sim, não é, sim. isto não é uma coisa que está a acontecer. Sim, não está. Sim, agora, em 2023 há um Congresso do Partido Socialista, claro. Nós não sabemos qual vai ser a evolução da crise, não sabemos quanto tempo é que a guerra perdura, não sabemos como é que o governo continua. Quer dizer, se o governo continua nesta sucessão de... E isto é outra nota importante do discurso do Presidente, já agora só para acabar, é que o Primeiro-Ministro tinha acabado de dizer 15 dias antes que só houve um caso dos casos e casinhos que ele qualificava que era grave, que era do Pedro Nuno Santos do aeroporto. E o que o Presidente da República vem dizer é, não, desculpem lá, mas e que isto já está para lá de todos os limites. E portanto ele qualifica, ao contrário, todos os casos e casinhos que nós fomos vendo. Deixa-me só dizer o Martim pediu. Diz lá, rápido. É assim, o artigo do João Miguel Tavares não era correto e a situação não é comparável à de Pedro Santana Lopes. Mas foi tão giro. Era muito divertido. E foi tão giro ouvir Pedro Santana Lopes a falar para vários órgãos de comunicação social nestes dias, a pôr-se em bicos de pés, a fazer várias sugestões. Exatamente, e fazendo sugestões diferentes à medida que ia falando. Sugestões diferentes, ora de demissão do governo, ora de dissolução de parlamento, ora dizer que isto era mais grave, isso também ora dizer que não era tão grave. É um paradigma paradoxal, se quisermos aqui citar uma. Santana Lopes tem sempre este lado lúdico da política que me diverte. É um satanismo. É um satanismo. Martim, olha, isto de alguma maneira o Presidente, sempre tão criticado por andar com o governo ao colo, acaba por abrir aqui caminho à oposição. Mas eu queria te perguntar sobre o PSD, quer dizer, o papel do PSD hoje, ainda não, depois da nossa Comissão Política ser gravada, o Presidente do partido há de fazer uma conferência de imprensa ou uma comunicação ao país, ou lá o que é, depois de uma permanente. Comunicação ao país parece-me talvez seja demais para o líder do PS. Pronto, mas quer dizer, ele nunca repetiu, que eu me lembro, assim, em tão poucas palavras, uma crítica tão forte ao governo como fez Marcelo Rebelo de Sousa. Sim, eu acho que eu pegava aqui numa expressão que fez estalar os ouvidos da Eunice, que é a descolagem da realidade. E vou colar esta expressão da descolagem da realidade ao PSD e ao líder do PSD. Porque eu acho, e não vou fazer defensor do governo, porque acho que isto tem corrido manifestamente mal, mas acho que, e é uma coisa que não disse na primeira intervenção, que é um dos garantes de António Costa, pelo menos até 2024, é o estado da oposição. Pela negativa, se quisermos. Ou seja, o problema aqui, e apesar de tudo, a dada altura alguém vai ter que olhar para Luís Montenegro e dizer, está bem, já está tempo suficiente para podermos avaliar. E o problema nem é o tempo que lá está, é não haver verdadeiramente um sinal, ou um sinal sério, um sinal que seja sólido ou credível, de que permita aos portugueses, ou se quisermos a um número considerável de portugueses, passar a olhar para outrem como, bem, isto não está a correr bem, podemos olhar para ali. Porque não acontece isso hoje em dia. Eu não tenho dúvidas nenhumas que não acontece isso. E em boa verdade isto depois entronca na tal necessidade de Marcelo Rebelo de Sousa, funcionando como o fiel da balança do sistema português, tornar-se ele o líder da oposição. Ele torna-se líder da oposição porque não há líder da oposição. Da mesma maneira que ele durante muito tempo, parece-me, Marcelo usou o papel de, se quisermos, de alguma maneira de suporte do governo, quando a solução governativa era uma solução ela própria que, claro que nós hoje em dia olhando para trás dizemos, foi sólida, aguentou aquele tempo todo, mas todos os anos havia a discussão do orçamento, todos os anos se ameaçava, etc. E portanto Marcelo serviu ali como garante de, atenção, eu sou o respaldo último disto. E a verdade é que nesta altura, quando nós vemos Marcelo como líder da oposição, que causa desgaste ao governo, isto aparentemente seria bom para a oposição, mas não é. Mas não é porque enfraquece e diminui o próprio líder da oposição. E é pouco compreensível. Eu tenho o maior dos respeitos pelas férias das pessoas, mesmo. E de facto o Luís Montenegro estava de férias quando isto aconteceu. Eu também estava. E portanto tenho compreensão pelas férias, mas eu acho é que
é incompreensível é a inação do partido enquanto tal. Lembremos, e todos que estão aqui à volta desta mesa se lembram, quando Portas era líder da oposição, não sei se pode dizer assim, mas quando Paulo Portas era líder da oposição e pegava num tema, ele só largava o osso quando a carne e não ia estava, de férias. quando a carne estava em toda agosto nunca ia comida. de férias. David, estavas aqui a dizer que não estavas a discordar de qualquer coisa. Ou seja, eu acho que A Aventura ocupa agora o lugar de Portas. o Costa tem os cacos para colar, como dizia bem a Eunice, mas verdadeiramente ele pode dormir descansado enquanto a oposição não fizer muito mais do que tem feito até aqui. David. Então, 3 notas. A primeira para dizer que o Marcelo é um bocadinho como... O Marcelo aplica-se aquela pergunta de o que é que nasceu primeiro, se foi o ovo, se foi a galinha. Porque há sempre a sensação de que o Presidente age consoante a temperatura que mede. Ou seja, consoante ou as sondagens, ou as opiniões que lhe chegam, ou as críticas que houve na rua. E eu, honestamente, nestes momentos em que há uma viragem muito visível de atitude do Presidente, eu acho que ele funciona ao contrário. Eu acho que ele pressente que há alguma coisa que está a mudar. E ele, quando sente que há alguma coisa que está a mudar, ele tendencialmente acaba por se atravessar com alguma coisa que serve de... Não é bem de travão nem de chapéu de chuva, um bocadinho pelo contrário, mas sinalizando que ele está ali e que percebeu que há... E, portanto, eu fico mais curioso para perceber as próximas sondagens, para perceber até que ponto é que o instinto do Presidente se materializou alguma coisa com esta nova crise, Tu não achas ou não? que esta capacidade interventiva não pode ter a ver com a sondagem que saiu agora, Também, que teve o respaldo do povo? Também, eu lembro-me que tu disseste na semana passada que falaste um bocadinho da sondagem e que ele gostava sempre de reagir conforme as sondagens. Eu admito que sim, que ele se tenha olhado para a sondagem, tenha percebido que as pessoas já esperam dele uma outra coisa que não só alguém que está a amparar, mas acho que há mais qualquer coisa do que isso. Se ele não percebesse que isto tinha tocado um ponto sensível, eu acho que o Marcelo não faria uma coisa tão agressiva. Se enfraquece a oposição, percebo o que o Martim diz, mas é um bocadinho sim ou não. Eu também me lembro que se dizia que a intervenção louca do Mário Soares no seu segundo mandato contra o Cavaco enfraquecia o António Guterres, e a verdade é que o António Guterres chegou ao momento da eleição, ganhou as eleições, fez um governo e sobreviveu 6 anos. Só uma nota final sobre isto que a Eunice dizia. É verdade que André Ventura parece fazer o papel de Paulo Portas neste momento. E aqui eu gostava de sublinhar Sendo que há grandes diferenças entre um e outro. Enormes, não, espera, calma. Portanto, PS, num registro absolutamente mais perigoso do que o de Paulo Portas, sobretudo porque Paulo Portas era o populista maleável, não é? Quer dizer, sempre foi institucionalista, mesmo sendo um populista. Mas repara, só acrescentar uma informação aqui. Sim. Repara, tu tens PSD pede debate de urgência, a Iniciativa Liberal pede moção de censura e André Ventura grita, pede eleições antecipadas, entre parênteses agora, e o Nuno Melo acompanha. Sim, é verdade. Mas ele grita, temos aqui uma graduação, ele tem que estar sempre um patamar acima dos outros. Sendo que André Ventura não podia pedir moção de censura, não podia apresentar moção de censura porque já apresentou uma moção de censura nesta sessão legislativa. Mas deixa-me só... tem que ir. Sim, eu ia só concluir porque me parece que é de relevar um artigo que surgiu no Público, salvo erro, ontem, de uma pessoa que costuma funcionar como porta-voz do Primeiro-Ministro, alertando para a necessidade do Governo acordar para o facto de todas estas sucessões de crises internas acabarem inevitavelmente no ponto em que o Chega acaba no poder. E eu li aquele artigo com toda a seriedade com que leio a autora, mas isso fez-me lembrar exatamente o contrário, que é, no momento em que Marcelo tiver que decidir alguma coisa sobre usar ou não uma bomba atómica, Marcelo vai olhar para isso. E atenção, ao contrário do que disse Luís Marques Mendes, é tudo menos previsível. Mesmo que o Governo continue em desacelerada alucinação, que cheguemos a 2024 e que o PSD tenha uma maioria absoluta. Muito, muito, muito improvável. Martim, como é que tu vês esta perspectiva de evolução enfim, o que é que o PSD tem que fazer para ocupar o espaço de um partido de oposição que agora está entalado entre o estilo do Chega e quer se manter como um partido credível para ser governo?
Bem, eu se soubesse isso, candidatava-me a líder da oposição e não tenho mesmo qualquer pretensão sequer. Podem estar descansados. Alô. Não, mas PSD, podem estar descansados. Eu acho que há um ponto se vai candidatar. para ser intelectualmente sério. Há uma coisa que tem que se dizer, que é quando há uma maioria absoluta, quando há um líder como António Costa, qualquer líder da oposição teria sempre enormes dificuldades em afirmar-se. Primeiro ponto, isto é, não é automático de todo em todo, isto é muito difícil a travessia do deserto com uma maioria absoluta. E o segundo ponto, a Eunice aflorou aqui, o David também falou, atualmente o líder do maior partido de centro-direita está relativamente entalado com o surgimento do populismo radical de direita em força em Portugal, o que lhe diminui o espaço, dificulta a ação, cada vez que ele falar de maneira moderada e sensata tem outra pessoa ao lado aos gritos e as pessoas vão ouvir a outra, é sempre difícil, isto em benefício de Montenegro ou de qualquer outro líder a que fosse. Agora, a percepção que eu tenho, e a percepção que eu tenho, eu lembro-me, quando Montenegro chegou ao poder, eu disse uma frase, não estou a autocitar por uma razão qualquer, mas eu lembro-me de ter dito isto, que era... eu não sei se Jorge Moreira da Silva seria ou não um bom líder do PSD e eventualmente um bom líder do país, mas eu tenho a certeza absoluta que Montenegro nunca será, e a verdade é que estes meses confirmam isso. Aquilo é manifestamente insuficiente. É pouquinho e podemos até achar, como eu próprio achei durante muitos anos, por exemplo, que o Durão Barroso era pouquinho. E a verdade é que a degenerescência do poder então vigente foi tão rápida que acabou por lá chegar. Passos Coelho também chegou com a queda de Sócrates e outros. E, portanto, pode sempre acontecer uma dessas reviravoltas da história. Agora, não há nada que nos indique, por exemplo, que Luís Montenegro, nesta altura, está a preparar 3, 4, 5 bandeiras, seja na saúde, na educação, na justiça, na administração pública, na segurança social, na demografia. Há alguma coisa para dizer que nós possamos olhar que não seja, por exemplo, os cartazes na rua a dizer nós não cortamos pensões. Não há uma pessoa moderada que possa olhar para aquilo e acreditar. Ninguém pode prometer isso. Ele está a desintoxicar-se do pacismo. E o problema disso é que isso pode servir para, a curto prazo, ir-se aguentando e esperar que o poder vigente caia, mas é pouco. E a dada altura, nós no Expresso escrevemos isso há pouco tempo, que a dada altura, e era com a viragem do ano, vão começar a surgir, e é inevitável, vozes à direita ou no centro-direita a dizer, caros amigos, acender bandeira amarela porque isto está mal no governo, mas nós temos que fazer mais. Bom, e nada como sermos atropelados pela atualidade. Acabámos de saber que neste momento souberam-se os nomes dos novos ministros, não, mas 2. João Galamba sai de secretário de Estado de Energia para o Ministério das Infraestruturas para substituir Pedro Nuno Santos, e a ex-secretária de Estado da Habitação, que estava no mesmo ministério, é promovida a ministra. Reações ainda à quente. David, ainda não tivemos tempo para pensar muito, mas diz, o que é que isto significa? Não, sabes que é uma coisa muito interessante nisto, e temos a Eunice Lourenço a voltar de uma súbita ida ao back-office do Expresso para publicar a notícia muito rapidamente, mas enquanto aqui esperávamos um bocadinho em pausa pela Eunice, ocorreu-me que na semana passada correu aqui no Expresso uma tese, não vou dizer que era do diretor do Expresso, porque pronto, é chato estar a dizer estas coisas em direto num podcast, mas foi ele que achou que isto fazia sentido. Eu estou a brincar, evidentemente, tenho gosto em dizer que foi o João, de que o que seria inteligente para António Costa, para não haver um enorme problema no Partido Socialista, seria trocar Pedro Nuno Santos por alguém da ala de Pedro Nuno Santos. E ele chegou a falar de promover João Galamba a ministro, e cá está. E eu acho que a explicação... Era pôr Eduardo Cordeiro nas infraestruturas e João Galamba subir a ministro do Ambiente. Era um bocadinho diferente, mas a tese ia dar ao mesmo. E eu acho que essa será seguramente a chave de leitura mais unânime dos próximos tempos. Há aqui claramente uma tentativa de António Costa não perder o pé dentro do Partido Socialista, e sobretudo aquela com a ala de desagregação Pedro... que estava a falar o Presidente. A gente falou. Sim, precisamente. Para não mostrar essa desagregação. Precisamente. Com 2 requintes. O primeiro é que, tal como já foi para Pedro Nuno Santos, isto não deixa de ter um quebete explosivo,
porque dizer a alguém da ala esquerda que vai tomar conta da privatização da TAP, quer dizer, foi tão mal para Pedro Nuno Santos que acabou por cair com uma coisa paralela a ela, mas dentro da TAP, não é? O motivo está dentro da TAP. Como cairá, será difícil de gerir para João Galamba, também da ala esquerda, também como é que lhes chamavam? Os Jovens turcos? Os jovens turcos, obrigado, Eunice Lourenço, exatamente, os jovens turcos PS. Portanto, não será fácil, o dossiê é muito pesado, muito difícil, é verdade, mas já vai explicar isso melhor do que eu. Agora, com um segundo requinte de lhe tirar uma pasta em que Pedro Nuno apostava muito, tal como na ferrovia, para dizer no final do processo que tinha feito um bom trabalho. E depois, enfim, saiu agora, nem sequer conseguirá dizer isso, que é a da habitação. A habitação é um dos problemas centrais. Para dar mais visibilidade? Não, a questão é que João Galamba não vai ter essa pasta para poder mostrar projeto, para poder mostrar a Europa, portanto terá a ferrovia e a chatice da TAP. Não, a ferrovia está bem lançada, porque isso... Chapou a Pedro Nuno, ele lança um processo que estava parado há décadas em Portugal e eu acho que já será basicamente de controlar o processo e de acelerar sempre que tiver intervão. Agora, João Galamba é um técnico, é um político que tem uma capacidade técnica muito sólida e acho que isso aí pode funcionar bem. Mas é politicamente uma pessoa bastante explosiva, é muito impulsivo e isso tem os seus riscos e portanto é isto que eu te consigo dizer. E tem ainda mais os seus riscos com a tutela da TAP. Eunice, tu achas que isto é uma obra para João Galamba agarrar? João Galamba, como o David estava a dizer, é conhecido por ser muito impulsivo. Estava neste momento a conferir faturas como Secretário de Estado de Energia, conferir faturas da Endesa. Como é que tu vês esta promoção? Eu vejo com grande preocupação, não pelas capacidades de João Galamba, acho que isto será um teste grande para João Galamba, mas o meu ceticismo não vem da figura, vem de, mais uma vez, António Costa resolver ou tentar resolver os problemas do seu governo, fazendo secretários de Estado subir a ministros. Portanto, resolver mais uma vez por dentro, não dando grandes mostras de conseguir ter capacidade de recrutamento fora e de arranjar aqui soluções que nos surpreendam. Bom, surpreende, não? Não surpreende. Que surpreendam pela positiva. No sentido de olha, conseguiu este nome, que interessante, nunca tinha pensado nesta pessoa para este cargo, pode ser bom, não é a Secretária de Estado da Habitação sobre a Ministra da Habitação, um Secretário de Estado que neste caso tinha o Ambiente e a Energia, vai para Ministro das Infraestruturas. Isto vai colocar aqui ainda mais um alargamento da remodelação, porque ao tirar Galamba do Ambiente e Energia, faz com que Duarte Cordeiro tenha de vir a escolher pelo menos mais um nome, se não mesmo mais 2 nomes para o seu ministério, porque Duarte Cordeiro poderá vir a optar por voltar a separar Ambiente e Energia, que foi aliás uma das críticas quando João Galamba ficou com as duas pastas. São conflituantes, porque há muito quem defenda que devem estar separadas. Portanto, das duas uma, ou as surpresas ficam para Secretário de Estado do Tesouro, ou isto é mais uma vez uma remodelação de remendos, de puxar a manta para um lado e destapar do outro, e isso não augura grande capacidade de resposta por parte de António Costa. Martim, nós já tínhamos escrito até nesta edição que a remodelação ia ser muito política, que se esperassem nomes políticos e também que se tivesse em conta que a capacidade de recrutamento neste momento também não era espetacular. Só faltava o nome, mas estava lá tudo. Também não, tanto. Algumas breves notas. O governo já era mastodôntico e ainda mais mastodôntico fica. Passa, salvo erro, de 17 para 18 o número de ministros, na medida em que agora é separada uma pasta. Ainda assim, uma nota, se quisermos, positiva, para um ponto que a mim
me merece essa nota, que é o facto da composição feminina de membros do governo que têm assento no Conselho de Ministros continuar muito expressiva, na medida em que o novo Ministro da Habitação é uma nova Ministra da Habitação. E, finalmente, para não me alongar até com o que a Eunice disse a propósito da escolha de um secretário de Estado para ministro de outra pasta e isto ser tudo parecer o problema não é serem remendos, é serem remendos já sobre remendos e, portanto, a dada altura as calças já estão muito descosidas, já são mais buracos do que os remendos propriamente dito. Ainda assim, uma nota para o facto de passar a haver uma ministra da Habitação. Eu acho relativamente estranho, mas ao mesmo tempo revelador do que tem acontecido ao governo, o facto de, com menos de um ano de vida, se mudar a orgânica. Isto é... São os tais vícios originais de que falava o Presidente da República. Alguma coisa não estava bem, não só na escolha dos nomes, mas na efetiva condição política das pastas. E, portanto, a necessidade agora de colocar a habitação como Ministério autónomo, que até me parece uma boa ideia, mas destapa um problema, para usar a expressão de Eunice, é que aparentemente o governo estava mal feito, não só na escolha dos nomes, mas na orgânica. Sim, na falta de secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro e agora na orgânica. E eu lembro que a habitação tem uma das maiores fatias de PRR. O governo tinha colocado como uma meta na habitação haver habitação digna para todos até aos 50 anos do 25 de Abril. Essa meta já derrapou, e já derrapou com Marina Gonçalves na pasta. Vamos ver se como ministra é capaz de fazer melhor do que como secretária de Estado. Sim, exatamente. Eu acho que a tua nota aí é paradigmática da importância da pasta, da pouca atenção e eventualmente do pouco peso político que a secretária de Estado, agora ministra, pode revelar. Mudando de assunto, um comentário rápido ao facto do Primeiro-Ministro ter dito aqui neste mesmo estúdio que em outubro de 2026 ficarei na liderança do PS. Vamos ouvir o som. Em outubro de 2026 verei o que é que irei fazer a seguir, ou antes disso, antes de outubro de 2026, tenho desde logo de decidir se mantenho na liderança do PS, se não me mantenho na liderança do PS. David. Olha, duas notas muito rápidas sobre isto. A primeira é que uma frase que foi dita uma semana antes de toda a crise se desenlaçar, aliás, menos de uma semana antes, na verdade, e que tinha alguma importância quando o Primeiro-Ministro disse, de repente transforma-se numa coisa realmente sonora. E sonora no sentido de que soa a um aviso interno para o próprio Partido Socialista, mantenham-se sossegados porque eu nem sequer decidi se vou continuar. Isto para o momento em que o PS perde Pedro Nuno Santos e Pedro Nuno Santos fica mais ou menos solto, enfim, com estas nódoas negras, digamos assim, mas passa a expressão, mas mais solto para afirmar a sua tendência interna, se tu quiseres, isto é bastante mais relevante ainda. A segunda é que isto faz muito, muito, muito lembrar o que aconteceu com Cavaco Silva. Porque Cavaco Silva abre um tabu, só explica o tabu para o país e para o próprio partido, ou melhor, só dá o desenlace desse tabu sensivelmente 9-10 meses de eleições legislativas. E então vai-se partindo tudo por dentro. Deixou o PSD preso a uma luta interna fraticida entre Barroso, Santana Lopes e Nogueira. Os três toda a gente no país sabia que aqueles três estavam prestes a aparecer como candidatos no momento em que isso acontecesse. E depois foi o que se viu. E o que se viu não foi nada bom para o PSD. E, portanto, enfim, pode sempre alegar que passado tanto tempo de Cavaco seria difícil ser melhor, mas a verdade é que hoje as circunstâncias, o país, tudo é bastante diferente e eu acho que as coisas podiam ser conduzidas de outra maneira. O que isto torna claro é que estes próximos 4 anos de PS vão ser imensamente interessantes de seguir. Eunice. Eu acho que, por um lado, poderíamos pensar que António Costa não podia dizer nada de muito diferente, porque quer muito
desmentir a ideia que se assentou um bocadinho de ele eventualmente ir para a Europa e, portanto, ele acaba por ter sempre de dizer que está aqui para ficar, para cumprir o seu mandato, mas ele poderia ficar por aí e não é por aí que ele fica. António Costa, na entrevista, deixa em aberto a possibilidade de ser candidato às legislativas de 2016. E ele poderia dizer em 2026. Em 2026 terei 11 anos de Primeiro-Ministro, penso que é tempo suficiente. No Congresso do PS 2025 tratarei de começar a preparar a minha sucessão. Mas ele não disse isso. Mas ele não disse isto. E ao não dizer isto, deixa em aberto essa possibilidade de, em 2025, voltar a ser candidato à liderança do PS, voltar a levar o PS a legislativas em 2026 e depois então, ganhando ou perdendo, decidir o seu futuro. No meio disto tudo, também gosto sempre de pensar que, como nós vimos nos últimos anos, planos a longo prazo mudam com a realidade e, portanto, não sabemos nós o que virá até 2026. Politicamente é relevante ele dizer isto, tornou-se ainda mais relevante, como dizia o David, com a crise política instalada. Martim. Eu tenho 2 ou 3 palavras. Com o cardápio de trapalhadas, com uma recessão e com uma guerra na Europa, tudo o que seja antever um futuro político menos imediato, mais imediato, é completamente um exercício teórico-especulativo. Eu, ao contrário do início, acho que a Costa dificilmente poderia dizer outra coisa. E muitas vezes nós estamos quase a trabalhar em construções. Porque era o contrário, se o Primeiro-Ministro disser a 3 ou 4 anos de distância, olha, eu em 2026 vou-me embora, no dia seguinte no PS já ninguém o ouve. Já ninguém o respeita. E, portanto, a questão é, eu acho que ninguém sabe, e ele próprio provavelmente não sabe, o que é que fará daqui a 4 anos? É normal. Eu não sei, como é que uma pessoa sabe daqui a 4 anos onde é que estará, que condições físicas, morais, anímicas terá. Agora, politicamente, ele não pode dizer nem concorro, porque falta muito tempo, e não sabe, e aí ninguém se pode comprometer, e também não se pode dizer que se vai embora sob pena da sua autoridade ficar completamente minada. Portanto, a resposta é sempre uma resposta que permite que nós elaboremos em cima dela, mas que ficaria ainda mais minada com a saída de Pedro Nuno Santos do governo. E, portanto, em boa verdade, quer dizer, nós próprios em 2026 vamos olhar para os jornais de agora e já passou tanta coisa até lá. Deixa-me só acrescentar um ponto que enfim, isto é futurologia, mas lá está, já estamos numa de Marcelo, o que é? Nota 15. A nossa notícia, que bem a Eunice escreveu explicando a importância daquela declaração e o contexto dela e as implicações, dizia que, a determinado passo, que o Partido Socialista fará o seu congresso de 2025 no outono de 2025. Eu queria só anotar, e depois podemos fazer um desenho, se alguém quiser, podemos trocar e-mails sobre esse assunto, é que isto tem no outono de 2025 o Presidente já não pode dissolver a Assembleia da República. E como não pode dissolver a Assembleia da República porque o Presidente está impossibilitado de fazer constitucionalmente nos 6 meses anteriores ao fim do seu posse, ao fim do seu mandato, isto significa que António Costa terá mãos livres para fazer exatamente o que quiser, não só do PS, mas do Governo. E por aqui me fica naquela janela entre outubro e março. Exato. Sendo que isso vai ser um grande debate nas presidenciais. E o que é que o Pedro Nunes... Devíamos acabar assim. Bom, ainda temos aqui coisas para falar. Vamos ao que não nos sai da cabeça. Martim, começo por ti outra vez. Sim, o que não me sai da cabeça neste início de ano é Cristiano Ronaldo, em sentido figurado, naturalmente. Ronaldo acaba de chegar à Arábia Saudita, dizer que é um contrato milionário, talvez peque por milionário por defeito, mas eu acho que é uma questão muito interessante, que é, nós estamos em 2023, há 20 anos que ele está ou tem estado no primeiro palco nacional e internacional, que ele se tornou o maior jogador de sempre de futebol em Portugal, um dos maiores do planeta. E agora vai desaparecer. Como é que nós vemos jogos do Al Nassr? Como é que sabemos como é que ele está a jogar? Voltará a jogar na seleção? Eu acho
eu lamento o ocaso, mas o ocaso é da vida, mas a forma como aconteceu este ocaso, mas ainda assim estou curioso para perceber o que é que vai acontecer a Ronaldo pelas Arábias. Mudando completamente de tema, Eunice, o que é que não te sai da cabeça? Olha, não me sai da cabeça uma frase do Papa Bento XVI em Lisboa, a 12 de maio de 2010, no Encontro com o Mundo da Cultura, em que ele disse: fazei coisas belas, mas sobretudo tornai as vossas vidas lugares de beleza. A morte do Papa Bento XVI, do Papa Emérito, não nos surpreendeu, era esperada. Ainda assim fui acordada por ela no sábado de manhã, e é um Papa que eventualmente não percebi bem em alguns momentos, mas que aprendi a apreciar e sobretudo a ler mais do que a ouvir, e dele guardo muito a preocupação com a beleza e com a verdade, e portanto deixo aqui de novo esta frase do fazei coisas belas, mas sobretudo tornai as vossas vidas lugares de beleza. Bonito. Então, a mim não me sai da cabeça o ChatGPT, de que o David Diniz já falou aqui um dia também no seu Não Me Sai da Cabeça, que é um programa inteligente, um chat de conversa da OpenAI, que é uma empresa de desenvolvimento de inteligência artificial. E o que é que eu fiz? Eu fui experimentar o ChatGPT e fiquei absolutamente assombrado, porque vou só resumir aqui quais foram algumas das minhas conversas com o ChatGPT. Uma delas foi sobre uma doença crónica que eu tenho, e eu perguntei-lhe se havia desenvolvimentos recentes na ciência para essa doença crónica. Pois o ChatGPT, em português, respondeu-me em português correto o ponto da situação e em que estava os tratamentos para essa doença, em termos bastante sensatos, e bater tudo certo com aquilo que era a informação que eu tinha. Então não me deu grande informação adicional, mas deu informação correta e recomendou também alguma prudência para consultar um médico, não basear só naquilo que via na internet. Lá. Portanto, isto não é um Google, em que se googla e aparece uma série de informações, isto produz a informação. Portanto, outra coisa que eu fiz foi pedir ao ChatGPT para me escrever um pequeno conto sobre como seria a humanidade daqui a muitos anos com inteligência artificial. Ele que me escrevesse uma ficção, tipo ficção científica, sobre a inteligência artificial daqui a 40 anos, uma coisa assim. E o resultado também foi muito interessante. Escreveu-me uma história, realmente, um conto, um pequeno conto, em que falava também dos perigos de os humanos ficarem dependentes da inteligência artificial. O programa, para já, ainda é muito politicamente correto, mas isto são os primórdios dos primórdios. Quer dizer, quando nós tínhamos os computadores 48K, não fazíamos ideia de onde é que isto ia chegar, e portanto nós estamos apenas nos primórdios de um tipo de programa em que podemos vir a ver no futuro os robôs tomarem conta de tudo o que são atividades criativas, por um lado, e depois por outro coisas mais perigosas em termos de produção até de conhecimento e de geração de programação informática, porque estes programas podem vir a ter a capacidade de produzir a própria linguagem e os algoritmos. David, o que é que não te sai da cabeça? Bem, o que não me sai da cabeça, na verdade, é uma crítica que foi feita ao Expresso, salvo erro, na sexta-feira passada. Isto é uma crítica de redes sociais, mas lá está. Mesmo quando são agressivas, elas às vezes condão-nos pôr a pensar sobre o nosso próprio trabalho, e não só. Mas o que constava dessa crítica era que o Expresso teria escondido numa notícia, ou a meio de uma notícia, em maio deste ano, a informação de que Alexandra Reis teria saído da TAP com uma indemnização alta. E isto fez-me voltar atrás no tempo, pensar um bocadinho, também falar com as pessoas no jornal que acompanharam essa notícia, que já tínhamos perdido no tempo, e gostava de dizer-vos estas 4 notas. A primeira é esta. O Expresso teve, de facto, em maio deste ano,
melhor dizendo, de 2022, custa-nos a sair do ano, teve de facto uma pista de que Alexandre Reis teria saído da TAP com uma indemnização alta. E nessa altura perguntou ao Ministério das Infraestruturas, ministério esse que decidiu não comentar a informação que o Expresso tinha. Vai daí, ponto segundo, o Expresso escreveu, com o cuidado que tinha que ter face a não ter provas nem saber montantes, escreveu no meio de uma notícia, de facto, que se dizia no meio da TAP que Alexandre Reis teria saído com uma indemnização alta da empresa. Isto aconteceu precisamente no momento em que Alexandre Reis chegava ou estava a ser nomeada para a presidência da NAV. Ora bem, ponto 3. O texto foi publicado e nenhum jornal ou nenhum meio de comunicação social conseguiu, de maio até à semana passada, acrescentar alguma informação adicional a esse curto parágrafo que o Expresso, apesar de tudo, publicou nessa altura. Importante também anotar, o Ministério das Infraestruturas também nada mais disse. Aliás, nem o Ministério das Infraestruturas, nem o Ministério das Finanças, que também nomeou Alexandre Reis para o mesmo cargo. É verdade que é quando a saída da TAP, Alexandre Reis ainda não tinha como Ministro das Finanças Fernando Medina, mas o mesmo Fernando Medina, ou o seu Ministério, também a nomeia para a administração da NAV. Ora, o que é que aconteceu depois? Este é o quarto e último ponto. Aconteceu que a 24 de dezembro o Correio da Manhã conseguiu descobrir o montante da indemnização que o Expresso não sabia, que era o tal €500 mil. E curioso, 2 dias depois, portanto passado o Natal, os dois ministérios, o das Infraestruturas e o Ministério das Finanças, decidiram pedir esclarecimentos à TAP sobre a indemnização. O que é mais curioso ainda é que só 2 dias depois desse pedido de esclarecimento é que nós viemos a saber que, afinal, o Ministério das Infraestruturas tinha sido informado quer do processo de indemnização, quer do valor da indemnização. E reparem, isto é 2 dias depois do pedido de esclarecimento à TAP, que o próprio Ministério assina, e 4 dias depois do Correio da Manhã ter divulgado a soma. E já agora, convém acrescentar, 7 meses depois do Expresso ter perguntado e do Ministério das Infraestruturas ter escondido. E, portanto, chegado aqui, isto não me sai da cabeça de facto, porque eu gostava de entrar no ano novo com um desejo, o desejo de que o Expresso consiga fazer jornalismo ainda mais aprofundado, ainda mais lento, procurando confirmar todas as histórias, não se deixar cair nenhuma pista, procurar sempre acrescentar informação, sobretudo aquela que a maioria quer esconder, mas também tenho um outro desejo de ano novo. É que o Governo deixe de esconder coisas aos portugueses e passe a agir como gente crescida. Muito bem, David, olha, muito obrigado por esse não te sair da cabeça. Ficamos por aqui hoje, adeus e até sexta. Obrigado ao João Martins pela sonoplastia deste episódio que deu-me trabalho e ao Carlos Paz pela ilustração. Fica aqui uma música que recomendamos aos nossos ouvintes em semana de moção de censura, seja para os censuradores, seja para os censurados. Demagogia é como um queijo numa ratoeira. Como se fosse